today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. Olá, meus amigos, estamos aqui começando um novo curso. Vamos dar início hoje ao curso da norma ASME, a ASME, seção 8, divisão 1. Então, essa parte 1, essa parte que nós chamamos de UG, ela trata dos requisitos gerais para todos os métodos de construção e todos os materiais, e que abrange desde o G1 até o G40. Nós começaremos na página 85 da norma, que é onde começa a subseção A. Tá? E a parte UG começa também nessa subseção A, a parte UG1. Quando chega nessa parte UG1, começamos na página 7 e concluímos a parte UG na 112, né, desta norma. Eu vou mostrar aqui tanto a norma quanto o livro que nós vamos usar, certo? Em conjunto com a norma, para poder fazer os melhores projetos possíveis dentro do que diz respeito às regras de construção e às boas práticas da engenharia. A ASME, seção 8, divisão 1, é um código para vasos de pressão, e a sigla G significa de regras aplicáveis a qualquer vaso de pressão, independentemente do material ou processo de fabricação. Pode ser aço carbono, inox, forjado, etc. E temos as nossas regras, né? Depois disso, aparecem outras subdivisões na norma, que nós vamos ver também, que são o W, que fala sobre soldagem, a UF, que é de fundição, a UCS, aço carbono de baixa liga, o NF é os não ferrosos, o UHA, né, que é aços resistentes ao calor, e a ULW, que é a laminação longitudinal. E temos uma curiosidade. Mas o que significa esse U nas siglas que a norma tem? Bom, esse U, a letra U da ASME, seção 8, divisão 1, vem do termo Unfired Pressure Vessels, né? Que são vasos de pressão não aquecidos diretamente. Tá? Então, temos aqui, quando o código ASME foi estruturado, existiam seções distintas de caldeiras fired, que eram diretamente aquecidas, e unfired, que eram vasos de pressões não aquecidos diretamente. Tá? Então, assim, a letra U passou a ser a designação oficial da ASME para vasos de pressão. E dessa forma, temos essa nomenclatura, né? É por isso que até hoje aparece o G, né? Que é requisitos gerais, e aí vem lá o
W, solda, aí tudo vai, tudo a mesma coisa, né? Além disso, na prática de certificação de vasos que cumprem a norma, né, ASME 8, divisão 1, recebem o stamp, né, que é um carimbo em forma de U, né, na plaqueta de identificação do vaso de pressão. Legal? O alcance dessa norma, até onde ela vai? Os requisitos da parte G são aplicáveis a todos os vasos de pressão e partes do vaso de pressão e devem ser utilizados em conjuntos com os requisitos específicos das subseções B e C e os apêndices obrigatórios, que dizem respeito ao método de fabricação e ao material utilizado. E agora o negócio começa a ficar legal, tá? O negócio começa a ficar bom nesse slide. Deixa eu ver se é aqui. Nesse slide aqui. Bom, antes de tratar esse slide, eu quero apresentar a vocês a norma, né? Vamos folhear de onde nós vamos começar até onde vamos terminar, e também o livro, texto que vai nos auxiliar, né? E o que temos nele, né? O que ele oferece de vantagem para poder estruturar os nossos projetos, tá? Então, sendo assim, eu começo com a norma. Nós estamos aqui na página 85 e aqui começa a subseção A. São os requisitos gerais. A parte o G, certo? E aqui eu tenho o G1, o escopo, e o G4. E agora, nós percebemos que de 85 nós vamos ter 798,96 páginas para brincar e divertir ao longo do curso, que vai durar alguns meses, tá? Começaremos com essa aula. Essa aula é uma aula introdutória. E a partir da próxima aula, nós teremos aulas semanais. Dependendo da complexidade da aula, teremos uma aula na semana ou 2 aulas na semana. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou folhear rapidamente, porque vocês terão também acesso a essa norma e ao livro. Vocês vão poder baixar, porque está dentro da plataforma. Quem estiver no curso terá acesso direto a esses 2 documentos. Então, vamos lá. Vamos folhear aqui nossa norma. Então, temos as várias partes, né? Então, vemos aqui, temos figuras, temos as várias equações, temos aqui ábacos, detalhes construtivos que vão nos ajudar nos projetos. A norma, ela é bem incisiva, então ela dá tabelas, né, como essa tabela aqui, e para valores específicos, né, valores específicos de DS, aqui, né, e outros valores também que são tabelados. A norma é um guia completo. Essa norma digamos assim, ter a perfeição para quem quer trabalhar com um projeto nesse nível. Esse tipo de projeto, de vaso de pressão, não é para qualquer um. Eu já aviso aqui, por exemplo, um médico, se ele errar, se cometer um erro, ele vai matar só um paciente, certo? No máximo 2 se for uma mulher grávida, tá? Ou 3 se for gêmeos, né, nos filhos. Porém, se você errar aqui, você vai matar todo mundo que estiver perto e ferir um monte de gente e dar um prejuízo bem grande ao dono da indústria, certo? E se você não morrer pelo acidente, o dono da indústria te mata. Então, é dessa forma, brincadeiras à parte. Mas o risco de erro aqui tem que ser 0, tá? Então, não é brincadeira, é para levar a sério. É tanto que eu vou colocar algumas regras aqui nesse curso bem duras e bem específicas. Por exemplo, nas partes mais complexas, eu vou atribuir alguns trabalhos, alguns
provas, digamos assim, e essas provas, esses testes, esses trabalhos, você só passa para a aula seguinte depois que tirar 100% na aula que você está fazendo. Acertei 9,99 no teste de cálculo. Vamos repetir. Todo ele. Não apenas o 0,01, mas todo ele. Até chegar aos 100%. Eu não quero formar aqui projetistas meia boca. Eu quero ter aqui projetistas excelentes. Engenheiros com excelência plena e total para poder projetar esse tipo de equipamento. Então, não pensem que vai ser moleza, que você comprar o curso, passar aula por aula e depois não saber o que está fazendo. Isso não vai acontecer. Se você chegar a terminar o curso, é porque você virou o cara. Era um nome a ser estampado na agenda das fábricas de vasos de pressão. Então, é isso que eu quero para vocês. Bom, seguindo, vamos vendo aqui, ainda estamos aqui na parte G, 10, a parte G, né? 35 ainda. Olha só como ela é grande. Então, tem muita coisa, muito detalhe, muita questão, muitos conceitos. E eu estou mostrando isso aqui porque aquele último slide vai mostrar o grau de complexidade que nós precisamos destrinchar. E conhecer a norma inteira é uma delas, tá? Então, vamos lá, vamos olhar, vamos acelerar para não perder muito tempo. Né? Vocês vão poder isso também. Temos muita coisa somente nessa parte G. Olha só, estamos na UG90 ainda, UG91, 92. Então, estamos longe ainda de terminar. São 140 o G1, o G, né? Então, é muita coisa, muita coisa. Agora, a subseção B. Olha só que legal. É o W. A W também faz parte. Então, nós vamos estudar o W. Olha só, tanto de coisa que tem aqui. O W fala sobre a parte de soldagem, que é extremamente importante. Então, vamos trabalhar essa parte com muito foco, com muita atenção e dedicação. Tá? Cada aula vai ser um desafio, né? Temos a subseção C, né, que fala sobre classes de materiais e outras classes, e vamos tendo vários requisitos, várias tabelas. Tabela que não falta, né? Tabela, ábaco, gráfico, detalhe construtivo, né? Chamada para outras partes da norma. Então, temos aqui muita coisa, muita coisa. E temos também os apêndices, né? Olha só, ainda estou aqui nas partes U, né? O HT, olha só. Então, temos várias questões aqui. Esses pontinhos azuis aí são referências, né? Por exemplo, aqui, ó, o LW26, a parte A, ela faz referência, olha o tanto de referência que ela faz. Né? Então, essas referências vocês vão ter que olhar, né, na hora de fazer o projeto. Então, na hora de cobrar também não tem dó, não. Mete bronca, cobre com vontade, certo? Cobre o equivalente ao nível de trabalho que você vai ter. Tá legal? Então, vamos passando. O gostoso disso aqui é que não é para qualquer um, é o difícil, né? No nível easy, né? No nível fácil, tá cheio de gente, a concorrência é grande. No nível hard, né? O nível mais difícil, a concorrência é bem menor, a concorrência é pouca. No nível excelente, top de linhas, né? O top dos tops, master top,
no máximo é você e mais outro, que não chega nem a ser concorrência, é uma parceria, um ajudando o outro a ganhar dinheiro juntos, a ganhar mercado juntos. Então, temos aqui, olha, documentações, detalhes, equações aos montes. Vamos trabalhar essas equações. Algumas delas eu vou modificar para ficar mais fácil de entender, tá? Não tem problema. Aí vocês percebem o seguinte, né? Toda essa norma está em inglês, mas o professor não usa inglês. Bom, mas hoje tem o Google Tradutor, hoje tem o GPT e outras ferramentas, mas não se preocupem, porque as aulas serão em português, então serão tudo traduzidos antes para você, ok? Então não se preocupe. E vamos seguindo, olha só, não termina, né? Parece que não tem fim. São 796 páginas, menos 85 de páginas que não nos interessam, pelo menos no momento. Então, eu estou mostrando isso aqui porque tem um motivo, e vocês vão ver qual é esse motivo naquele slide que eu parei por último, tá bom? Então, vejam bem, tanto de conteúdo, né, tanto que é assim, o tanto que vai ser demorado esse curso. Não é à toa que o preço dele é um pouquinho maior, né? É até barato, né? Porque tanto conteúdo que tem e tanto detalhe, fica até barato esse valor. Depois a gente pensa em reajuste, né? Ele vai ser um dos que vai virar uma pós breve, quando concluir essa turma, né? A primeira, vamos zerar o curso, nós vamos transformá-lo numa pós e todos vocês vão ter isso como pós. Vamos chegando ao fim da norma e começando ao início do livro. E o livro, né? Que legal, olha só, nós vamos começar pela capa mesmo, né? Olha só, manual de projeto em vaso de pressão. Então temos aqui, olha só, para começar a luta, já vamos em tensões em vasos de pressão. E o primeiro tópico é a filosofia de projeto. Depois, análise de tensões. E essa vai ser uma das aulas que a gente vai dar uma maior atenção possível, tá? E aí vamos também, olha só, temos muita coisa, equações, detalhes, tabelas, ábacos, gráficos, todos os tipos e modelos, né? Então, quando terminar o curso, você vai saber pegar cada detalhe desse e transformar isso em um vaso de pressão, em um equipamento que vai alimentar uma indústria, né? Que vai alimentar um processo industrial, um equipamento que vai custar aí alguns milhões e vai colocar um bocado de dinheiro no bolso de vocês, né? Então, vamos estudar com calma. Olha esse ábaco, que coisa mais linda, log, né? Então, muita coisa, olha, tanta tabela com valores que facilitam nossas vidas. Você fez assim, esse tanto de tabela facilita a vida em você não ter que calcular milhares e milhares de vezes. Lógico, né? Aqui também temos carga de vento, olha só, para os vasos que são verticais, os vasos de pressão vertical, né? E aí vamos calcular isso também. Lembrando que todos os cálculos aqui são baseados nos dados fornecidos para os Estados Unidos, mas é simples de adaptar para a nossa realidade no Brasil, né? É só pegar as normas que fazem parte aqui de vento do Brasil. Se bem que eu não ligo muito para a norma de vento, mas para algumas coisas dela eu uso. Outras eu não uso porque não precisa. Não precisa. A gente, sabendo a matemática envolvida e a física envolvida no processo de cálculo, você não precisa da norma, tá? Você não precisa. Mas você precisa, às vezes, ter tá lá um coeficiente de segurança, um coeficiente de arrasto, que é um coeficiente de segurança, tá? Então, tudo isso você pode ter como referência. A norma, ela é ótima, mas aqui é o livro, tá? Esse livro aqui está destrinchando tudo.
tudo que a norma complica, esse livro descomplica, tá? Aí eu participo junto, né? Aqui a parte de suportação dos vasos verticais e temos todos os tipos de jeitos, modelos, né? Falando, eu não estou nem na metade ainda do livro, olha só, né? É muito material que não acaba mais e eu estou aqui procurando o que falar e às vezes falta o que falar, eu vou repetindo, então até passar todo o conteúdo aqui, essas 518 páginas, que nós vamos ver todas elas em conjunto com as da norma, né? Então, acredito que uns 12 meses de aula a gente consegue encerrar esse curso, talvez antes, não sei. Às vezes nós nos surpreendemos com algumas coisas que vão se ajustando e se repetindo e que vão se ajustando, facilitando a vida, facilitando o nosso entendimento das coisas, né? Então, quanto mais entendermos, melhor vai ficar. Quem tiver dificuldade por exemplo, um cálculo específico, a gente tem suporte, né? Então, o suporte ajuda. No caso, o suporte sou eu. Então, vamos trabalhar juntos e transformar o que hoje é uma semente em uma árvore frutífera que dará frutos e dará sombra para todos nós juntos nos refrescarmos e nos alimentarmos dessa árvore, tá? Então, é isso, pessoal. Eu estou procurando aqui uma figura, ela é sensacional. São duas, na verdade, dois conjuntos de figuras, já está perto, e vocês vão ver o nível de detalhe que esse livro coloca na representação dessas imagens. Então, já está chegando, estou indo devagar por isso, mas vamos lá, acelerar um pouquinho, senão a gente não acaba hoje. Olha, você vê que tem regra para tudo, né? Olha, até quantidade de parafusos, distância, ângulo entre parafusos, né? Tipo de parafuso, tabela para você listar os parafusos. Então tem coisa completo, né? Não tem sem palavras. Até para içamento você tem a forma correta de fazer. Olha essa figura, é uma delas. Olha o tanto de detalhes. Olha o tanto que que esse livro vai nos ajudar a fazer um projeto de alto nível, de alto padrão. Passando mais um pouco, nós temos aqui mais detalhes maravilhosos, né? Olha só esse corte. Que maravilha desse corte. Olha cada trecho, né? Cada trecho do vaso de pressão. Temos esse outro, olha só, isso é lindo, isso é maravilhoso. Assim, eu, como engenheiro, eu acho isso uma obra de arte. Não sei vocês, mas eu acho. Então, aqui temos duas fontes de conhecimento e quem souber aproveitar vai virar referência na área, ok? Esse livro a gente vai bater ele capa a capa, tá? Então não se preocupa, nós vamos estudá-lo todo, ok? O tempo de curso, bom, eu confesso, eu não sei quanto tempo vai ser de curso, mas vai ser o tempo necessário para podermos estudar tudo. Agora, por que eu mostrei a norma e o livro? Porque é o seguinte, vamos lá, materiais. Olha só o que diz essa parte A aqui da UG. O material sujeito à tensão devido à pressão deve estar conforme a uma das especificações fornecidas na seção 2, parte D, subparte 1, tabelas 1A, 1B e 3, incluindo
todas as aplicáveis notas nas tabelas e devem ser limitadas àquelas que são permitidas na parte aplicável da subseção C, exceto conforme permitido em o G9, o G10, o G11, o G15, parte de UCS, parte de U e G e os apêndices obrigatórios. Um outro material também pode ser identificado como atendendo a essas, a uma especificação, o grau, porém, né, isso pode atender, porém, o material deve atender a todos os requisitos do material identificado nas especificações e graus, né, constantes aí na UG23 item A. Então, observa bem, olha o tanto de requisitos que o material tem que atender para poder ser usado nesse trecho. Aí dentro da UG9 você vai ter várias referências. Dentro da UG10 também várias referências. E aí dentro de cada uma delas várias referências. Então é por isso que eu te falo. Esse curso não é para qualquer um. É para quem quer ser o melhor. Para quem quer ser excelente. Para quem quer ter um nível de destaque no alcance nacional e até internacional, porque esse curso ele vai te deixar preparado para fazer qualquer projeto de fácil pressão, tá? E assim, olhando essa figura que vai se repetir aqui por muitas vezes nessa apresentação, nós temos as tubulações que chegam e que saem. E observem bem, elas fazem várias curvas, né? Olha só essas tubulações que saem aqui. Elas fazem umas curvas que eu não sei se... Deixa eu olhar aqui. Então, essas tubulações, elas têm essas curvas, esses formatos, esses designs. E assim, eu garanto a vocês que isso não é à toa, tá? Isso não é à toa, isso tem um porquê, tá? Esse porquê está lá no curso de tubulações, mas eu vou explicar mais lá na frente quando for necessário, tudo bem? Bom, então aqui esse slide aqui é um pouquinho aterrorizante, então ele mostra o grau de conhecimento da norma que você precisa ter para acelerar o processo. Se você quiser construir um software a partir disso aqui, você vai ter aí como fazer as ligações, mas vai ser um software bem complexo, né? Então, eu garanto a vocês que vocês vão ter muito o que fazer. Porém, muitos desses processos de cálculos, nós vamos construir durante o curso algumas planilhas que são automatizadas através da VBA, né? Que é uma linguagem de programação, que são verdadeiros softwares, mas que vão nos ajudar muito a acelerar o processo de da escolha mais correta do material para assegurar a segurança e a economia no projeto, ok? Então, seguindo, nós temos aqui mais sobre materiais. Então, aqui, olha, materiais para peças sem pressão, como saias, suportes, defletores, alças, clips e superfícies estendidas, né, no caso, aletas, né, de transferência de calor, não precisam estar em conformidade com as especificações para o material ao qual está ligado, né, aí a uma especificação do material dessa divisão, beleza. Mas, se ele estiver ligado por solda, aí ele tem que ter uma soldabilidade equivalente à soldabilidade do material que está sob pressão, certo?
porque senão as propriedades, né? Eu tenho um material com a soldabilidade A e um material com a soldabilidade B. O material da soldabilidade A, ele vai precisar de maior quantidade de calor do que o material da soldabilidade B, e isso gera uma modificação nas proximidades da solda, né, das propriedades do material. Então, nesse caso, temos que garantir que a soldabilidade deles sejam equivalentes. O material coberto pelas especificações na seção 2 está restrito quanto ao método de produção, a menos que assim seja indicado na especificação, e desde que o produto esteja em conformidade com os requisitos das especificações. Aí ele manda ver a UG 85. Bom, olha só, daqui até o final dessa apresentação, né, nos resta ainda aí alguns slides, 11 slides, tá? É mais leitura mesmo. Então, aqui, ó, materiais diferentes daqueles permitidos pelas regras desta divisão não devem ser utilizados. Ponto. Isso é regra, tá? Dados para novos materiais devem ser submetidos e aprovados pela ASME-Boyle, Comitê de Materiais para de Vasos de Pressão, de acordo com a seção 2, parte D, apêndice obrigatório 5. Então, se você tem um material novo, você tem que submeter a esse comitê para aprovação, e depois disso, depois de aprovado, você poder usar no seu projeto. Materiais fora dos limites de tamanho, né, e ou espessura, dado no título classe do escopo das especificações dadas na seção 2, e permitido pela parte aplicável da parte da subseção C, pode ser usado se o material estiver em conformidade com os demais requisitos da especificação. Complicado, né? A gente começa a escutar isso e parece assim um xingamento, mas aos poucos a gente vai se acostumando, nós vamos nos habituando à linguagem e vamos entendendo com maior clareza. Mas agora entenda que isso é apenas uma introdução para conhecer o que nós vamos ver para frente. E a partir da próxima aula, sim, é para valer. É para valer porque nós vamos estudar já as coisas de uma forma mais direta, tá? Bom, e não a limitação do tamanho ou espessura, né, é fornecida nas tabelas de tensão. Naquelas especificações em que a composição química ou propriedades mecânicas variam com o tamanho ou a espessura, materiais fora do intervalo devem estar em conformidade com a composição e as propriedades mecânicas mostradas para o intervalo especificado mais próximo. Vamos entender isso melhor na prática, tá? Como eu falei, isso aqui agora é um conjunto de leitura, não tem como ser diferente, tá? Essa é a parte chata do curso, né? A parte chata é a primeira aula, a introdução, né? Mas já deu para ver que a bagagem é grande, né? A bagagem é grande e tem que ser muito bem compreendido. É prática, né? Prática, repetição, repetição e prática. Errar, 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 acertar, errar de novo, acertar novamente e praticar. E com isso, a perfeição ela só vai aumentando. E cada vez que erramos, nós ficamos mais sábios, certo? Nós ficamos mais próximos do conhecimento real. Cada vez que erramos, ficamos mais próximos do acerto. E quando começamos a acertar, nós ficamos mais próximos da perfeição, certo? Até chegar no limite do que seria a perfeição, já que nós nunca conseguiríamos a perfeição pelos vários fatores envolvidos, certo? E o principal deles somos nós mesmos, o fator humano, ok? Recomenda-se que o usuário ou o representante assegure-se de que os materiais utilizados para a construção dos vasos serão adequados para o serviço pretendido no que diz respeito
a retenção de propriedades mecânicas satisfatórias, e resistência à corrosão, erosão, oxidação e outra deterioração durante a vida útil pretendida. Ver também orientações informativas e não obrigatórias sobre fenômenos metalúrgicos na seção 2, parte D, não obrigatória e apêndice A. Então, o que acontece? O que é oxidação? A oxidação acontece quando você tem calor e oxigênio. Calor e oxigênio produz oxidação, certo? Então, se você projeta um vaso de pressão que deve durar X anos, você tem que escolher material de acordo com a carga o ciclo de trabalho, as variações as variações de temperatura, os ciclos térmicos, né? Os ciclos de tensão, expansão e retração, e tudo isso junto garanta que corrosão, erosão, resistência, propriedades mecânicas não mudem com esse tempo, e quando chegar nesse período de vida útil do equipamento, quando ele for acabar, você substitui o vaso por outro novo, porque já passou, né? Mas você garante isso com os cálculos corretos, com as informações corretas, e você garante que aquele vaso de pressão durará, digamos, 5 anos, ou 10, ou 15, ou 20, não sei, depende, né? Um ano, dependendo da pancada de trabalho que esse equipamento vai sofrer, tá? Bom, quando especificações, graus, classes e tipos são referenciados, e a especificação do material na seção 2, parte A ou parte B, é uma especificação de unidade dupla, tipo, por exemplo, SA516, SA516M, os valores e as regras do projeto devem ser aplicáveis à versão habitual dos Estados Unidos da especificação do material ou a versão da unidade CI, especificação do material. Por exemplo, quando temos SA516M grau 485, é usado na construção os valores de projeto listados para o equivalente, né, ou seja, o material equivalente SA516 grau 70, que é o equivalente ao 516 M grau 485, tá? Então as tabelas de equivalência, elas servem para você não ter que importar uma chapa lá dos Estados Unidos para cá, né? Tanto na US, né, ou métrica, ou seja, tanto no sistema americano como no sistema métrico. Isso na parte, né, na seção 2, na parte D, conforme apropriado, deve ser usado. Ok? Quando as regras dessa divisão exigirem o uso de propriedades físicas do material, essas propriedades devem ser consideradas nas tabelas aplicáveis na seção 2, parte D, seção 2. Olha só que sempre exige um conjunto de regras, né? Não é uma coisa só, são partes da norma. Você tem que saber onde está e saber consultar e juntar as partes para formar o todo. Se as tabelas aplicáveis na seção 2, parte D e A da subseção 2, subparte A, da subparte 2, não contiver essas propriedades para um material permitido ou não listados, ou não listá-los, né, dentro da temperatura exigida fixada, o fabricante pode usar outras fontes para as informações necessárias, relatórios e dados. Os fabricantes devem anotar em observações os valores das propriedades obtidas, né, e sua origem. Esse slide, ele é claro, não tem muito o que falar dele, né? Então, assim, não aparece lá nas unidades, você precisa do material, você vai comprar, mas você tem que garantir que o fabricante ele garanta que as propriedades físicas estão lá.
né? E ele vai ter que te dar isso em forma de documento, né? Um laudo mostrando que aquele material tem as propriedades físicas necessárias para a construção do vaso. O G5, né, a placa usada na construção de peças de vasos de pressão devem estar em conformidade com uma das especificações da seção 2, para a qual os valores admissíveis de tensão são fornecidos em tabelas referenciadas em UG23, exceto quando fornecido de outra forma, ou em UG4, UG10, UG11 e UG15. Então, todas essas especificações vão estar lá nas tabelas. E nós vamos ver isso na prática. Então, não se preocupe muito com esses slides aqui. Materiais forjados. Isso aqui eu vou deixar por conta de vocês, para vocês darem uma lida e interpretar. Ok? As hastes que ele fala são as hastes, são os tubos, né? Os tubos que vão dentro da serpentina, né? Que vai dentro do vaso de pressão, do trocador de calor. Né? Então, temos aqui vários forjados. E aqui temos algumas regrinhas de controle de qualidade, né? Então, o controle de qualidade tem que ser feito. E aqui fala como deve ser esse controle de qualidade, ok? No mais, esse último slide aqui, beleza? Vocês dão uma lida e interpretem o que se fala aqui, que tá claro, isso aí é evidente, também é sobre controle de qualidade do material, tá bom? No mais, é isso aqui. Nós vamos ver nas próximas aulas essas partes, né, todas elas. Vamos seguir em frente, porque é um curso longo, um curso que, para quem gosta de desafio, está no lugar certo. Tá? Eu, como gosto de desafio, eu estou aqui, né, estou aqui vibrante para poder receber as primeiras dúvidas, né? Receber as primeiras perguntas. Tá bom? Eu fico por aqui, tá? Eu fico por aqui, eu me despeço aqui e deixo vocês para fazer aí uma releitura dessa parte. Aconselho a baixar as normas, a baixar o livro e a começar a leitura, né? Mesmo que não entendam o que está lendo, comecem a ler, porque quando nós formos falar a respeito, você já leu e vai vir um estalo na sua mente e você já viu aquilo. E vai ficar mais fácil a compreensão. Tá? Eu espero que vocês estejam com o mesmo entusiasmo que eu, né, para poder adentrar nessa aventura que é a ASME 8, a divisão 1. Tá? E depois que nós terminarmos isso aqui, vamos procurar um outro desafio maior ainda para poder enfrentar. Beleza? Eu gosto. Então, até a próxima aula, pessoal. Seguinte, teremos aí, sempre que a aula for uma aula complexa, teremos um teste. Só passará para a aula seguinte quem passar com nota 100% no teste. Ok? É isso aí. Agora é com vocês e bola para frente.